Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Você já falou com o irmão que está do seu lado? Se você não falou com o irmão que está do seu lado, aproveite para falar com o irmão que está na direita, na esquerda. Deus, glória a Jesus. Fale com o irmão que está na frente, na retaguarda. Amém. Glória a Jesus. Eu quero também cumprimentar você que está na internet, através das redes sociais. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Aproveite, por favor, para copiar o link da programação e passar para alguém, um parente, um amigo, alguém que precisa ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos porteiros. Que Deus abençoe os nossos porteiros, o zelo, o cuidado ao receber a gente ali na frente. Deus abençoe. Deus abençoe também as nossas intercessoras, essas mulheres que chegam cedo aí e começam a orar por nossas vidas. Deus guarde a vida das intercessoras. Quero louvar a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Amém. Deus guarda a vida de vocês. Uma responsabilidade grande é a responsabilidade do Ministério de Louvor em preparar a terra, né? Preparar a terra, molhar a terra para o momento da palavra. Quero louvar a Deus também pela vida das mídias, né? O povo das mídias aí tem feito um trabalho muito bacana. Deus abençoe vocês. Os nossos ministros, Deus abençoe todos os nossos ministros. Amém. Obreiros, membros, congregados, visitantes. Deus abençoe vocês que estão na igreja online. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, a nova remessa de revistas já chegaram, viu? Já chegaram as novas revistas. Algumas pessoas estavam procurando e já chegaram as revistas. Do dia que eu anunciei essas revistas aqui, quem foi que se converteu, que fez aliança com Cristo pela primeira vez? Tem alguém aqui que fez aliança com Cristo pela primeira vez? Lara, foi? Vem para cá, Lara, fica aqui. Teve mais alguém? Alguém que renovou a aliança da data que eu apresentei essas revistas aqui pela primeira vez? Se tiver mais alguém, fica aqui. Alguém que renovou a aliança ou alguém que fez aliança pela primeira vez? Tem mais alguém? Hã? Beatriz? Ela renovou a aliança. Pronto, então Beatriz vem para cá também. Eu acho que no dia que eu falei pela primeira vez, não ficou muito entendido. Então, eu vou falar com mais calma hoje. Ó, essa revista aqui, ó, nós chamamos de Guia Prático para os Novos Convertidos. É a revista para a pessoa que fez aliança com Cristo pela primeira vez. Nunca foi cristão e fez aliança pela primeira vez. Aí eu expliquei aqui que eu gostaria muito que os antigos fossem padrinhos dos novos. Como? Nós temos aqui duas jovens que fizeram aliança pela primeira vez. Eu precisarei de duas madrinhas para investir na vida delas duas. Você adquire a revista, abençoa a obra de Deus, abençoa o nosso projeto da compra do tempo próprio nos próximos anos, e essas duas jovens vão ter um material para meditarem e estudarem em casa. Quem entendeu? Quem entendeu? Só falta as madrinhas. A quem? Já? Você já tem? Então você já foi abençoada. Pronto. Aí a sua missão agora, pastor, é orar pela vida dela, para ela nunca mais sair da presença de Deus. E a sua missão é orar por ela, para ela nunca mais sair da presença de Deus. Amém? Padrinho espiritual. E você renovou a aliança. Pronto. Guia de renovação de aliança. Ó, aqui é para quem renovou a aliança.
Não é ela que compra, é alguém que compra e abençoa ela. 9,90 ali, ó, Beatriz. Pronto. Amém. Sua missão é orar por ela, viu, pastor? Para ela nunca mais sair da presença de Deus. Amém. Pode voltar para o lugar. Obrigada. Todo mundo aprendeu como é que funciona? Viu que bênção, que maravilha? É bênção, diga glória a Deus. Muito bem. Nós estamos hoje na nossa quarta da palavra, dando continuidade ao estudo da fé de Gideão. Diga glória a Deus. Então vamos lá em Juízes, no Antigo Testamento. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, Antigo Testamento, capítulo de número 6. Antes, vamos fazer a leitura de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo quanto? 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32, que é a ponte para nos levar até onde Deus preparou nesta noite para a minha vida e para a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 32, deve aparecer aqui, ó. Olha o que o escritor de Hebreus diz. E o que mais eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, da fé de Gideão, da fé de Baraque, da fé de Sansão, da fé de Jefté, da fé de Davi, da fé de Samuel e da fé de todos os profetas. Diga glória a Deus. Nós estamos estudando a importância de crer no poder da fé. E hoje nós estamos dando continuidade à fé dos heróis, os heróis da fé que estão no capítulo 11 do livro de Hebreus. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 6 do livro de Juízes, e eu quero só relembrar com vocês a partir do versículo de número 33, Juízes, capítulo 6, versículo de número 33. 33. Diz assim: nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Isso aí foi o versículo 36. Agora o versículo de número 37. Vê, colocaria uma porção de lã, um bolo de pano, né? Uma porção de lã, na verdade, é um bolo de pano. Colocaria uma porção de lã na eira. Se, perceba que Gideão fala para Deus, se, como se ele não estivesse confiando em Deus. Olha, se o orvalho molhar apenas o bolo de pano, a lã, e todo o chão estiver seco, aí eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Perceba que a palavra de Deus apenas para ele não foi suficiente. Ele coloca um aí, né? Saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim, versículo 38, e assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu o bolo de pano, torceu a lã, e tinha tanta água que encheu
uma tigela de água do orvalho, mas o chão estava seco. Diga glória a Deus. Disse ainda Gideão, versículo 39. Disse ainda Gideão para Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste. Olha só, não basta a palavra de Deus, agora ele está pedindo para fazer um teste. Permita-me fazer mais um teste com bolo de pano, com a lã. Desta vez, faça ficar seca a lã, o bolo de pano e o chão todo coberto de água, né? Orvalho é água, todo coberto de orvalho. Verso 40. E Deus assim fez naquela noite. Somente o bolo de pano estava seco, o chão em volta estava todo coberto de água. Diga glória a Deus. Percebam que no versículo 17, que estudamos a semana passada, e no 36, por duas vezes, Gideão fez Deus se lembrar da promessa de livrar Israel através da vida dele e pediu sinais. Para Gideão não era suficiente a palavra de Deus, ele pediu sinais. Os versos 37 e 40, por duas vezes, Gideão pediu provas a Deus sobre sua promessa de livrar o povo. Perceba que a palavra de Deus não foi suficiente, ele agora pediu provas. Entendam isso. Gravem isso aqui, por favor. Depois de Deus falar, Deus não gosta disso. Depois que Deus fala, Deus não gosta de ser provado. Mas atendeu Gideão a si mesmo. Atendeu. Deus não gosta de ser provado. Nós inventamos esse negócio de vou fazer prova com Deus. Nós inventamos isso. Na Bíblia, o único momento em que Deus pede para provar Ele é no momento dos dízimos e das ofertas. É o único momento que Deus pede para provar Ele. Mas perceba que o momento que Deus pediu para provar Ele, ninguém prova. Prestou atenção a isso? A gente quer pedir para provar para Deus para tudo. Mas dizimar e ofertar, ninguém pede prova. Sabe por quê? Porque a maioria não gosta nem de dizimar nem de ofertar. Aí o que Deus não pediu, a gente faz. E o que Deus não pediu, e o que Deus pediu, a gente não faz. Percebe como é a nossa natureza? Percebe porque tem algumas coisas que nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida? Aquilo que era para eu fazer, eu não faço. E o que não era para mim fazer, aí eu faço. A gente lembra de Paulo, né? Quando Paulo diz: o mal que eu não devo fazer, esse eu pratico. E o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Né? A verdade é uma só, irmãos. Só precisamos saber qual foi a voz que falou conosco. Não precisamos provar Deus. Só precisamos saber qual foi a voz que falou conosco. Grave isso aí, ó. Foi Deus que falou com você? Foi o Espírito Santo quem falou com você? Foi um amigo de caráter, uma pessoa íntegra que falou com você?
Foi um amigo crente, piedoso, usado por Deus que falou com você? Foi um parente seu que vive uma vida correta diante de Deus que falou com você? Foi um amigo de trabalho, temente a Deus em tudo que falou com você? Se foi, você não precisa fazer prova com Deus. Ou foi a sua carne que falou com você? Ou foi a sua emoção que falou com você? Ou foi um demônio que soprou em seu ouvido? Misericórdia não. Demônio também fala. Demônio também sopra no ouvido. Faça assim. Faça assado. Ou foi um amigo crente, porém quebrado na fé, que falou com você? Ou foi um amigo crente, porém rebelde e desobediente, que falou com você, que te orientou? Ou foi sua alma quem falou contigo? A pergunta é: sua alma está curada? Sua alma está livre de rancor, de mágoa e de decepção? Sua alma é rendida a Deus? Ou sua alma ainda precisa de cura? Se foi uma dessas últimas vozes que eu falei aqui, mesmo Deus não gostando, é melhor fazer prova então. Porque 1 de João capítulo 4 diz assim: provai os espíritos para ver se provém de Deus. Provai os espíritos para ver se provém de Deus. Sabe por que é que nós nos arrebentamos na vida muitas vezes? Porque não sabemos discernir qual dessas vozes aqui falou conosco. Eu dei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de vozes que você pode confiar. E tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de vozes que você não deve confiar. Mas nós costumamos confiar exatamente nas 7 vozes que nós não devemos. Porque muitas vezes a resposta de Deus não nos agrada. Porque a resposta de Deus vai ser embasada na palavra dele. E a palavra dele me confronta e te confronta, sim ou não? Sim. A carne fala? Fala. A Bíblia diz que o sangue do justo Abel fala até hoje, só que o sangue e a carne de Cristo fala mais alto do que a carne de Abel. A carne fala. E o que é que a carne fala? O que a carne deseja. Se for breve, sim. Mas depois ficou tudo bem. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, tudo que nós precisamos para não precisar ficar pedindo prova a Deus é saber qual foi a voz que falou conosco.
Quem foi que falou com Gideão? Tem alguém aqui comigo? Quem falou com Gideão? Deus. Se foi Deus que falou, não precisava Gideão fazer prova nenhuma. Mas por que que Gideão fez prova com Deus? Porque naquele momento ele ainda era um homem fraco, covarde. E esse medo que tinha dentro dele fez ele terminar buscando provar Deus. Muito bem. Em todo caso, Deus terminou atendendo ao pedido de Gideão. O que é mais arriscado em não discernir a voz de Deus é você fazer prova com Deus, Deus falar e você não entender. Sabia disso? Porque quando o nosso coração está inclinado para alguma coisa, nós só queremos ouvir aquilo que o nosso coração está inclinado, sim ou não? Sim, sim. Se Deus usar uma pessoa para falar algo que o nosso coração não está inclinado, nós vamos encontrar uma maneira de dizer que aquela pessoa estava na carne. Agora, se for alguma coisa que o nosso coração está inclinado, qualquer vento de profecia, mesmo que não seja da parte de Deus, a gente toma posse. Porque o nosso coração está inclinado para aquilo. Só que isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não trazem consigo dores. Tome cuidado. Tome muito cuidado, porque se for Deus, vai se transformar em uma bênção na sua vida. Mas se você der voz à sua alma ou à sua carne, pode ser que lá na frente você pague um preço terrível. Bispo, como é que eu faço para ter certeza que Deus está falando comigo? Uma das maneiras é não endurecendo o coração. A Bíblia diz: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você quer ver uma outra maneira? Aprendendo e praticando o caminho da oração. Quer ver outra maneira? Praticando todos os dias a meditação na palavra. Irmãos, o que eu vou falar aqui, eu sei que vai doer em muita gente, mas eu vou ter que falar a verdade. Se você não tem vida de oração, se você não tem vida de meditação na palavra, se você não cultua, você não está ouvindo a voz de Deus coisa nenhuma. Você está ouvindo a voz de qualquer outra coisa, menos a voz de Deus. Porque para ouvir a voz de Deus, você tem que ter intimidade com Deus. E não existe intimidade com Deus sem oração, e sem meditação, e sem cultuar. Porque, irmãos, vamos lá, vamos falar um português claro. Se eu estou fora do lugar secreto, na oração, se eu estou fora da escrivania, da mesa, meditando na palavra, se eu não estou cultuando para ouvir uma palavra de fé, os meus ouvidos estão se enchendo de quê? De áudio de WhatsApp, de áudio de direct de Instagram. Amém? Facebook, Netflix, novela. Ninguém pense que assistir novela da Record vai deixar ninguém crente, não, que é mentira, viu? É verdade ou é mentira? A gente tem que decidir esse negócio.
Bora decidir aí se é verdade ou se é mentira. Ele falou a verdade. Mas eu também falei a verdade. Eu entendi o que ele falou, quem entendeu? E quem entendeu o que eu falei? É mentira que você vai se tornar crente se não estiver meditando, orando e cultuando. Não tem como você ter relacionamento com Deus. Mas é verdade que se você virar um noveleiro da Record, você só vai ser um noveleiro da Record. Só. Você vai saber o nome dos artistas, na vida real, vai ficar olhando aquele homem lá que fez o papel de Josué, vai dizer assim, nossa, que homem bonito, né? Porque ele é bem bonitão mesmo, né? O rapaz que fez o papel de Josué. Você sabia que aquele rapaz outro dia, ele está vivo ou morreu? Mas ele quase morre, viu? O moço surtou, se jogou de um apartamento, não foi? Se quebrou todo. Ele só não morreu porque ele fez a novela da Record, sabia? Foi. Deus teve misericórdia dele. Porque vida com Deus ele não tem. A maioria daqueles atores ali não tem vida com Deus, não. Só são atores. Ó, estão contratados para poder fazer o papel. Mas fora dali ele não tem nada a ver com Deus. Mas aí, como ele fez um papel bonito e tal, Deus teve misericórdia dele e botou a mão. Se ele não tivesse feito o papel da Record, ele estava morto uma hora dessa. Né? Diga misericórdia. Eu ia falar glória a Deus, mas misericórdia. Muito bem, irmão. Juízes capítulo 7 é a pregação dessa noite. Juízes 7, verso 1. Falamos um pouco sobre o que aconteceu a semana passada. Agora vamos entrar aqui em Juízes capítulo 7, verso 1. O texto diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, com 32 mil homens, acamparam-se junto à fonte de Harode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Juízes, capítulo 7, a partir do verso 1. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e foram embora, e ficaram apenas 10 mil homens. Diga misericórdia. Irmão, perceba que o versículo 1 diz que Gideão tinha um exército, partiu com todo o seu exército. O problema é que esse exército tinha 32 mil homens, mas 22 mil era covarde. 22 mil homens tinham medo daquilo que eles não viram ainda. Eles estavam com medo apenas da notícia do inimigo, mas não viram o inimigo. Às vezes isso acontece comigo e com você. Tem notícias ruins que chegam aos nossos ouvidos, que nem sabemos se realmente vai acontecer, mas já ficamos com medo. Viram isso? Deus revelou para Gideão porque estava reduzindo suas tropas, para os soldados não acharem que foi o braço deles.
acontece comigo e com você também. Diga glória a Deus. Se vocês observarem o versículo de número 2, Deus ele fala com Gideão: eu estou reduzindo o exército para vocês não pensarem que a vitória foi pelo braço de vocês. E Deus faz exatamente assim comigo e com você. Porque, irmãos, existem coisas que, se a gente tiver poder aquisitivo, a gente vai dizer que foi o dinheiro, sim ou não? Sim. Existem coisas que, se a gente tiver muito amigo influente, a gente vai dizer que foi o amigo. Existem coisas que, se nós tivermos a capacidade técnica para fazer, a gente vai dizer que foi nossa capacidade. E quando nós achamos que foi A, B ou C, esquecemos de uma coisa. Diga o quê? Dá a glória para quem é de direito. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Se você tiver dinheiro, a glória é de Deus. E se você não tiver dinheiro, a glória é de Deus também. Se você tiver amigos influentes, a glória é de Deus. E se você não tiver, a glória é de Deus também. Se você tiver algum tipo de formação, a glória é de Deus. E se você não tiver formação nenhuma, a glória é de Deus também. O problema é que nós costumamos querer glória para nós. Ou então glória para terceiros. Mas a verdade é que, se não fosse o braço de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum, irmãos. Primeiro que quem dá a vida é Ele, sim ou não? Está escrito: sou eu que dou a vida e sou eu que tiro a vida. Então você está vivo e respirando por si só, já é motivo para você dar glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu oro a Deus porque eu posso andar agradecendo. Eu oro a Deus porque eu posso ouvir. Eu oro a Deus porque eu posso enxergar. Eu oro a Deus porque eu posso falar. Entende? Eu oro a Deus até porque eu posso cheirar. Mas a gente não ora agradecer não, porque a gente acha que é a obrigação de Deus. Deus não tem obrigação nenhuma, nem comigo, nem com você. Ele é Senhor. Nós somos servos. Nós é que temos que aprender a agradecer a Ele todo dia pelo privilégio da vida. Oh, irmãos, só vamos conquistar alguma coisa se tivermos vida, vigor físico e saúde. E quem proporciona isso é Deus. Porque no pouco me foste fiel, sobre muito te colocarei. Às vezes, quando a gente quer coisa demais, terminamos nos prejudicando. Se acostume com aquilo que Deus te deu. Agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Se Ele quiser acrescentar mais, Ele vai acrescentar mais. Teve um moço chamado Michael Schumacher. O camarada conquistou tudo na vida que ele podia conquistar na Fórmula 1. Tudo que ele podia imaginar, ele conquistou. Aí depois que ele já estava com a idade já um pouco avançada, ele se aposentou. Aí depois de aposentado, foi inventar de esquiar na neve. Lá desceu a neve, bateu a cabeça, está vegetando até hoje há vários anos. Acabou com a vida dele, acabou com a vida da família. Toda a fortuna dele está sendo consumida com um home care dentro da mansão, que custa milhões por dia. Porque queria além daquilo que já tinha conquistado. Deus me livre de esquiar na neve, está repreendido. Eu não quero esquiar nem aqui em cima, que é reto, que é plano, ó. Quanto mais na neve.
Vocês já perceberam que eu sou meio devagar, né? Na minha mobilidade, né, eu não sou muito rápido. E esquiar na neve você tem que ser veloz, né? Aquele negócio todo, né? E ele era veloz aonde? No carro da Ferrari. Quem era veloz não era ele, era o carro da Ferrari. Ele ficava dentro parado assim, só. E para poder esquiar na neve, você tem que ter um gingado, entendeu? Um negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu e Fernando abrimos a loja Obra-Prima Construmix, lá em 7 de abril, eu tinha um pensamento na minha mente. Qual era o meu pensamento? A Obra-Prima vai crescer, vai se tornar uma empresa gigantesca de material de construção, vamos ganhar muito dinheiro e vamos estruturar toda a igreja com o dinheiro que entrar na obra-prima. Era esse o meu pensamento. Só que se tivesse acontecido isso, hoje eu estava dizendo, a igreja está crescendo por causa da obra-prima. Só que a igreja está crescendo e acabou a obra-prima. Porque a glória pertence a Deus. Quem faz ainda é Deus. Amém, irmãos? A obra-prima afundou lá em 2021, 2022 por aí, e percebam que a igreja começou a crescer a partir de 2022 por aí. Para que todos saibam que foi o braço de Deus que fez e que está sendo o braço de Deus que está fazendo. Diga glória a Deus. Entendam isso, por favor, irmãos. Conquistamos vitórias pela fé. Olhe para alguém e diga: conquistamos vitórias pela fé. Deus quer assim, para a glória ser toda dele. Se não damos glória para nós mesmos. Sim ou não? Sim. As pessoas que vivem pela fé conhecem cada vez mais as próprias fraquezas e a sua dependência de Deus. Medo e fé, irmãos, medo e fé não podem conviver muito tempo no mesmo coração. E Gideão aprendeu esse princípio de Deus rápido. Ele aprendeu a usar a fé. Verso 4. Mas o Senhor tornou a dizer para Gideão: Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Verso 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem água, lambendo-a, como faz o cachorro, daquele que se ajoelham para beber. Verso 6. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber água. Os que se ajoelharam foram 9.700. O Senhor disse para Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Verso 8. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300 com ele. E estes ficaram com as provisões e as trombetas daqueles que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, lá no vale. Diga glória a Deus. Eu acho interessante esse versículo 8, que diz que os 300 que ficaram
ficaram com as provisões e com as trombetas dos que partiram. Diga glória a Deus. Tem um texto que fala disso, sabia? A quem é dado, mas é cobrado. E tem a outra parte, que eu não consigo gravar outra parte. Eu sei que fala assim: até aquilo que tem lhe será tirado. É a parábola dos talentos, né? Procura aí, para a gente ler aí. Porque, irmãos, se Deus te deu um talento, execute, faça. Se você tem 10 talentos para usar na obra de Deus, use os 10 talentos na obra de Deus. Diga glória a Deus. Mas se você tem um talento só, use esse talento que você tem na obra de Deus. Porque o texto diz que quem tem 10 e usa, vai ser mais próspero ainda. Agora aquele que tem um e não usa, até o que tem lhe será tirado. Cuidado para você não terminar na rua da amargura, com a mão na frente e a outra atrás. Bispo, o senhor está me amaldiçoando? Eu mesmo não, Deus me livre. É a Bíblia quem fala. Eu só estou replicando para vocês, só estou explicando. Ou você acha que Deus te deu um dom, um talento para poder você dizer assim: eu tenho um dom. Eu tenho um dom. Eu tenho um talento. É? E está fazendo o que com o dom? E está fazendo o que com o talento? Ou você comprou lá no Mercado Forte 1 quilo de dom? 1 quilo de talento? Não. Você não comprou nada. Essa mente que você tem, esse intelecto que você tem, foi Deus que te deu. Amém, irmãos? Olha isso aqui. Deus fez os soldados de Gideão passarem por um segundo teste. E dessa vez complicou mais ainda. Pois sobraram apenas quantos? 300. Vamos fazer uma continha aqui. No começo, Gideão tinha quantos soldados? Diga 32 mil. Aí o texto diz que os inimigos eram 135 mil. Se você divide 135 mil por 32 mil, dá 4 soldados. Então, cada soldado de Gideão, no primeiro momento, teria que lutar com 4 homens. Vencer 4 homens na guerra. Diga glória a Deus. Não dá, né? Um soldado, cheio do Espírito Santo, né? Dá. Jorginho mesmo que luta jiu-jitsu. Só que depois Deus fez um teste e de 32 mil baixou para quantos? Para 10 mil. Aí se você dividir 135 mil por 10 mil, dá 13 homens. Ou seja, cada homem de Gideão teria que lutar contra 13 soldados. E aí? De uma vez só. Não dá. 4 ainda dá para correr, mas 13 cerca, e aí só Deus na causa. Se você dividir 135 mil por 300, dá 450 soldados para cada soldado de Gideão. Misericórdia mesmo, irmãos. Como é que você vai para uma batalha que você já sabe que você sozinho tem 300 soldados, linha de frente, e aí, varão, vai enfrentar quantos? 450. Tem isso, né? Que se um morrer do lado de Gideão, alguém vai ficar com 900, né? Porque já vai dobrar o número. Meu Deus do céu. Nunca sabemos quando Deus está nos provando, pelas diversas circunstâncias da vida, mas Ele sempre vai nos provar. Olhe para alguém e diga: Deus sempre vai encontrar uma maneira de provar a nossa fé. Por que Deus precisa provar a minha fé e a sua fé?
Diga, para saber aonde está o nosso coração. É para isso que Deus prova a minha fé e a sua fé, para saber onde é que está o meu e o seu coração. Porque uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que Deus sonda aqui dentro. Né? A gente falha demais. Me deu um emprego, estou desempregado, me deu um emprego que eu vou ser dizimista. Aí Deus dá um emprego, 1.400 conto. O dízimo é quanto? 140. Alguns dá 100. É 140, mas alguns dá 100. Outro dá 40. E tem uns que não dá nada. Não. Analise aí. Olhe Deus te olhando e Deus me olhando. Deus me olhando e Deus te olhando. Ó. Me deu um emprego. Um salário mínimo serve, Senhor. Repreendido. Tem que pedir logo 5. Às vezes vocês pedem mal. Quando for pedir a Deus, peça 5 salários mínimos. Posso pedir 10, bispo? Pode, peça 10 salários mínimos. Aí, tome posse mesmo. Aí Deus está de cá do trono dele olhando. Não, você dizimista fiel. Era para dar 140, dá 100. Aí Deus olha para o filho, para Jesus, que está à direita dele, e fala: você quer ser fiel. Aí o outro dá 40, 140 ele dá 40. Aí Deus olha e fala: você quer ser fiel. Aí o outro não dá nada. Tô apertado, tô apertada. Você quer ser fiel. Não, irmãos, seja sincero. Você acha que Deus vai te exaltar? Não vai. Entenda esse princípio. Ele não vai te exaltar, porque Ele já sabe que se Ele te exaltar, você não vai ser fiel. Ele já sabe disso. E como é que Ele sabe? Você provou isso para Ele. Não foi ninguém, foi você que provou para Ele que você não consegue ser fiel nem no pouco. E se Ele te colocar no muito, você também não vai ser. Irmãos, nenhum soldado daqueles sabia que estava sendo provado, mas eles estavam sendo provados. Sabia que você pode estar sendo provado esse ano? Sem saber que você está sendo provado por Deus? Deus escolheu os que lamberam a água levando a mão na boca e rejeitou os que se ajoelharam para beber. E você? Você vai passar no teste? Você bebe água como? Observe. Irmãos, aplaudam Jesus. Isso é verdade. Tem gente que em casa só falta ter problema nos rins, porque não bebe água, mas no culto é toda hora. Isso é verdade. Se aqui tivesse culto de doutrina, eu ia pregar sobre isso. No culto é toda hora, esse é o tema da mensagem. Diga glória a Deus. Irmãos, o texto está dizendo que alguns homens, 9.700, quando viram o rio, quando viram a água, se jogaram, se ajoelharam, se jogaram dentro da água. Mas o texto diz que 300 homens pegavam a água na mão aqui, ó. Eles estavam vigiando, atentos. Percebeu como é que a onça bebe água? Assista a qualquer tipo de vídeo das onças. As onças bebem água com a língua. Ela baixa a cabeça assim, ó. Os olhos dela ficam assim, ó. E a língua desce na água e vai lambendo a água. E ela está observando, ó, em volta dela. Observe o cão, o cachorro. Ele
baixa o corpo, a língua vai na água, e ele vai observando de um lado e do outro. Deus quer homens atentos, mulheres atentas. Deus quer homens vigilantes, mulheres vigilantes. Pergunte para alguém: você está vigiando? Diga: você bebe água como? Tu mergulha a cabeça ou você leva na boca? Hein? Satanás, o diabo, ele está querendo te destruir. Satanás, o diabo, quer destruir sua família, quer destruir a sua história. Não baixe a cabeça para ele, fique atento. Fique na torre de vigia. Diga glória a Deus. Verso 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Vejam esse texto, irmãos. Como devemos sermos gratos a Deus todos os dias. Às vezes vem a dúvida ou medo, como aconteceu com Gideão. E nosso Deus muitas vezes nos entende a si mesmo. Perceba que até esse momento aqui, Gideão ainda não tinha demonstrado uma atitude mesmo que viesse chamar a atenção de Deus. Mas perceba que Deus o tempo todo está dizendo: eu vou te entregar, eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar, eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. É por isso que você está aqui. Você não entendeu ainda não? Porque mesmo com essa preocupação, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Mesmo com esse medo que você tem, Deus está dizendo: eu vou te curar, eu vou te abençoar, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou trabalhar na sua família. Não desista não, não deixe de vigiar não, erga a cabeça. Diga glória a Deus. Tem dúvida aí ainda? Tem medo aí ainda? Pergunta aí para alguém aí. Tem dúvida aí ainda? Pergunta aí: tem medo aí ainda? Levante a mão assim e diga assim: todo medo cai por terra hoje. Olhando para alguém, diga: todo medo cai por terra hoje. Diga glória a Deus. Gideão teve que demonstrar toda a sua fé indo ao acampamento do inimigo, conforme Deus orientou a ele. Verso 10. Deus fala assim: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá. Se você está com medo da situação, procure um homem de Deus ou uma mulher de Deus para te ajudar. Procure quem? Eu quero vitória. E está andando com crente quebrado? Você vai ficar quebrado também. É dois quebrados andando junto. Sim ou não? Olha o que o texto está dizendo. Se você está com medo de descer ao acampamento, pegue o seu servo Purá e vá com ele. Quando você vai estudar a respeito desse moço, você vai descobrir que era uma pessoa, fiel. Estava do lado dele para qualquer situação. Era um homem de confiança. Se tivesse que morrer no acampamento dos midianitas, iria morrer junto com ele. Diga glória a Deus. E ouça o que eles estiverem dizendo. Depois disso, olha só, Deus é lindo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhoto. Assim, como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho para um amigo. O homem disse: tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Eita glória!
Um pão de cevada, meu irmão. Um pão de cevada. Na verdade, quem organizou um exército e veio de longe contra Gideão foram eles. Eles só não sabiam que Gideão ia reagir, porque eles estavam acostumados a vir, não ter ninguém para reagir, e eles devastar tudo, destruir tudo. E inclusive Gideão estava escondido, porque sabia que isso ia acontecer. Só que nesse dia, Deus entrou na situação. Amém? Talvez o seu inimigo, talvez o adversário ache que das outras vezes ele teve vitória contra a sua vida e vai ter de novo, mas nesta noite cai por terra em nome de Jesus todo o projeto do diabo contra a sua vida. Amém, irmãos? Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Depois que o colega dentro da tenda ouviu o sonho do outro colega, ele disse: rapaz, só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos de Gideão. Atenção aqui, irmãos, por favor. Nesse caso, Deus usou um sonho para fortalecer a fé de Gideão. Mas cuidado com os sonhos, meus queridos. Todo sonho tem uma origem. E pode ter algum propósito ou não. Pois não é regra Deus usar esse método para falar conosco. Viu? Nesse caso aqui, Deus usou um sonho. Mas cuidado, porque todo sonho tem uma origem. Às vezes a origem do sonho é o diabo, às vezes é nossa carne, às vezes é nossa alma, às vezes é nossa emoção, às vezes alguma experiência desagradável, às vezes é a gente desejando muito alguma coisa, às vezes é cansado, às vezes é a apneia do sono. Tem que saber se esse sonho provém de Deus, porque sonho pode nos induzir ao erro, se não buscarmos em primeiro lugar a direção divina e a interpretação da parte de Deus. A melhor e mais assertiva direção de Deus vem, diga, da meditação da palavra de Deus, vem de uma vida de oração constante e fervorosa, diga, e sensibilidade ao Espírito Santo. Aqui são as verdadeiras revelações. Diga glória a Deus. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, o texto diz, ali mesmo, do lado de fora da tenda, irmãos, Gideão não esperou voltar para o acampamento deles, Gideão não esperou a vitória acontecer, ele só ouviu o sonho, do lado de fora da tenda, junto com seu servo Purá, e a interpretação pela boca do inimigo, e o texto diz, e ele se prostrou e adorou a Deus. Você já está adorando antes da vitória? Você já começou a adorar antes da conquista? Se você já começou a adorar antes da vitória, antes da conquista, você está no caminho certo. A vitória vai chegar em nome de Jesus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou. Missionário Lucas, o moço que andava meio com medo, olha o que o texto diz, ele voltou para o acampamento de Israel e já chegou gritando, levante-se, levantem-se, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos, levantem-se. O homem voltou cheio de fé. E o que foi que ele viu? Um homem falando de um sonho, que ele ia ser vencedor. Parece que eu vejo Deus falando com você nessa noite. Você não precisa de muita coisa, você só precisa ter fé.
E o resto é Deus que vai fazer. Fé é muito mais do que simplesmente confiar em Deus. Por que fé é muito mais do que simplesmente confiar em Deus? Porque confiar em Deus, todo mundo fala que confia, sim ou não? Se eu perguntar aqui, quem confia em Deus, levante a mão, todo mundo levanta a mão. Não é verdade? Porém, fé é buscar a face de Deus todo dia. Você tem buscado a face de Deus todo dia? Fé é querer agradar a Deus todo dia. Você tem agradado a Deus todo dia? Fé é tentar alegrar o coração de Deus todos os dias. O que você tem feito para alegrar o coração de Deus? Ah, bispo, eu tenho dado uns palavrão de vez em quando. Não está agradando o coração de Deus, não. Bispo, de vez em quando eu tenho me envolvido com as mentiras aí. Não está agradando o coração de Deus, não. A sua fé está lá embaixo. Eu ando falando mal de uns irmãos aí pelos cantos. Não está agradando Deus, não, viu? Está desagradando. Eu ando envolvido no meio de umas fofocas aí. Não está agradando Deus, não. A sua fé está fragilizada. Muda esse negócio rápido, urgente. Eu sou viciado em umas coisas aí. Sou viciada em umas coisas aí que eu não posso falar. Não está agradando Deus, não. Você está igual a situação que eu acabei de falar. Só está falando que confia em Deus da boca para fora. Mas confiar em Deus e ter fé é muito mais do que falar. É agir, é demonstrar com ações e com atitudes. Mudança de vida. Diga glória a Deus. Verso 16. Dividiu os 300 homens em 3 frentes, em companhias de 100 homens. Pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhe disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Eita glória. Assim como Paulo, Gideão se tornou um exemplo para ser seguido por sua fé e por sua fidelidade para com Deus. O homem que vivia escondido num tanque de prensar uvas mudou muito. A sua fé não deixava mais espaço para se, porquê, onde, como, será, não. Ele agora estava determinado. Ele tinha convicção que Deus era na vida dele. Ele tinha convicção que Deus entregaria a vitória para ele. Ele tinha certeza que ele ouviu a voz de Deus e que Deus não iria abandonar ele. Ele estava cheio, transbordando de fé. Diga glória a Deus. Ele agora não precisava mais de sinais e nem de provas. A voz de Deus lhe era suficiente. Diga para alguém: a voz de Deus. Fale: a voz de Deus precisa ser suficiente na sua vida. Ele não precisava mais de sinais e nem de provas. A voz de Deus era suficiente, sabia que Deus lhe daria muitas vitórias. Diga glória a Deus. Versículo 18. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas trombetas também e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os seus 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocados as sentinelas, quase todos estavam dormindo. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias de 100 homens tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. A espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento,
e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez em todo o acampamento os homens se voltarem um contra o outro com as suas espadas. Eles estavam em um alto nível de pânico, mas muitos fugiram para Bet-Sitar, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas imagine que esse círculo aqui, ó, é o acampamento dos midianitas. Gideão separou 3 agrupamentos de 100. Um agrupamento vinha por aqui, outro por aqui e outro por aqui. 3 frentes. E Gideão disse: tudo o que eu fizer, vocês fazem também. Quando Gideão deu o sinal para esse agrupamento de 100 aqui, tinha 100 aqui, ó. 100 aqui. Aqui tinha mais 100. E aqui tinha mais 100. Quando Gideão dá o comando aqui, todos gritaram a mesma coisa: a espada pelo Senhor e por Gideão. Quem estava aqui no meio do acampamento, ouvia esse grito de lá, de cá, de colar, de pra cá, de lá, de todo lugar. O mesmo som: a espada pelo Senhor e por Gideão. Quando esses homens começaram a acordar desnorteados, eles começaram a ouvir o quê? O jarro de barro sendo quebrado. Plá, plá. Imagine 300 jarros sendo quebrados, esbagaçados ao mesmo tempo, eles pensando que era uma frota de gente vindo na direção deles, milhares de pessoas. Aí, para acabar de completar, a gente disse: toquem as trombetas. Imagine 300 homens tocando as trombetas de guerra, dando sinal de batalha ao mesmo tempo. O texto diz que eles ficaram desesperados e começaram a brigar entre si. Um metia a espada no outro porque era de noite, estava tarde da noite, ninguém sabia quem era amigo, quem era inimigo, e um começou a matar o outro. E os que conseguiram escapar foram embora. Os israelitas de Naphtali e de Assé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensagem a todos da montanha de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas que sobraram, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui tem uma grande verdade. Deus não precisa de multidões para cumprir seus propósitos. Sim ou não? Deus não precisa de multidão para cumprir os propósitos dele. Ele só precisa de quem queira se gastar em prol do reino dele, aqui na terra, assim como é no céu. Você está disposto a se gastar? Você está disposto a se permitir gastar? Ele só precisa de quem estiver realmente disponível para ele, disponível para ser usado por ele. Você é este? Olhe para alguém e diga: você é este? Diga: você está aí? Diga: você é o disponível? Aplauda o Senhor Jesus. Já estamos encerrando. Em 2 minutos eu encerro. Quantos minutos? 2. Toca alguma coisa para parecer que eu estou terminando de verdade. Eu falei quantos minutos? 2. Juízes 8, verso 4, diz: Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Já exaustos,
continuaram o quê? Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Irmãos, esses 300 aqui representam vocês. Por quê, bispo? Porque vocês estão exaustos. Trabalharam durante o dia, acordaram cedo. Alguns saíram para trabalhar na rua, outros trabalharam em casa, serviço doméstico. Vocês estão cansados, mas vocês estão aqui. Verso de número 10, Juízes 8. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcom, e com eles cerca de 15.000 homens. Quantos homens? 15.000. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada já tinham sido mortos lá atrás, somando um total de 135.000 homens. Zeba e Zalmuna, verso 12, os 2 reis de Midian fugiram, mas eles os perseguiu e os capturou, derrotando também aqueles 15.000 homens do exército. Diga glória a Deus. Verso 22 do capítulo 8. Os israelitas disseram para Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Versículo 23. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem eu, nem meu filho reinará sobre vocês, mas o Senhor reinará sobre vocês. Diga glória a Deus e aplauda a Jesus. Irmãos, terminei a ministração, só quero lembrar vocês um detalhe. Juízes capítulo 7, no verso 16, no verso 18, no verso 19, no verso 20 e no verso 22, tem um negócio aí terrível. Pastor Antônio, esses versículos diz que Gideão foi para a batalha. O que tinha na mão dos soldados dele? Uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha. Todos eles venceram sem uma espada. Diga glória a Deus. O sonho que o cidadão teve no acampamento, o que foi que o colega disse? A espada de Gideão estará contra nós. A espada de quem? Era o que Deus queria que eles pensassem. Mas percebam que o grito de guerra era o quê? Quem lembra qual era o grito de guerra? Quando arrodeou aqui, aqui, o acampamento, qual era o grito de guerra? Primeiro vinha o quê? A espada. A espada pelo Senhor e por Gideão. Mas não tinha espada. Tinha adoração. Tinha instrumento de adoração. Tinha chofar. Tinha trombeta. Tinha tocha, fogo. É isso que você precisa para vencer. Você precisa de adoração. Uma adoração viva que brota de dentro de você. Existe um som de adoração dentro de você. Você precisa de fogo. O fogo do Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Quem sabe cantar? É o Santo Espírito tocando e transformando.
nossos corações. Ninguém sabe. Tem que aprender a quebrar o vaso de alabastro. Gideão venceu porque eles quebraram o vaso. Eles quebraram o vaso. Eles quebraram o vaso confiando em Deus. Eles tinham fogo. Eles tinham adoração. O chofar estava na mão deles. Eles tocavam o chofar com as das mãos e o fogo estava na outra. O vaso já tinha sido quebrado. Lembra da mulher que quebrou o vaso? Jesus disse: o nome dela ficará na história. O que essa mulher fez hoje, quebrando esse vaso, mudará a história dela. Vai ficar registrado como um memorial. Quebre o vaso, o seu vaso. Seja um vaso de barro nas mãos do oleiro. E se quebre na presença dele. E deixa ele te moldar. Deixa ele te usar. E ele vai te dar vitória. Por mais difícil que seja o cenário. Porque o cenário de Gideão era difícil. O cenário de Gideão era complicado. Mas aonde tem um som de adoração, aonde tem um coração de adorador, aonde tem o fogo do Espírito Santo, ali também tem a mão de Deus. Ali também tem um agir de Deus. Ali também tem um livramento de Deus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Graças a Deus que chegou alguém que sabe cantar. Glória a Jesus. Aplauda o Pai, aplauda o Filho, aplauda o Espírito Santo. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos por tudo quanto a Tua palavra nos ensinou nesta noite, Senhor. Te agradecemos por tudo quanto aprendemos com o Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. E pedimos, Pai amado, Pai querido, continua, meu Deus, nos dando direção, Senhor. Continua fortalecendo, meu Deus, a nossa fé. Da mesma maneira, meu Deus, como o Senhor perdoou, Senhor, a fragilidade de Gideão, perdoou, meu Deus, os medos de Gideão, e não apenas perdoou, Senhor, mas encorajou ele, Senhor.
Meu Deus, não apenas perdoou, mas mostrou possibilidades, abriu portas, abriu, meu Deus, novas oportunidades, Senhor, para entregar a vitória nas mãos daquele homem. Eu te peço, meu Deus, que não seja diferente no nosso tempo, que não seja diferente na vida do teu filho, da tua filha que está me ouvindo agora. Meu Deus e meu Pai, que tu possas, ó Senhor, meu Deus, se revelar para cada um de nós. Meu Deus, que nesta noite todo medo caia por terra. Deus, que nesta noite, em nome de Jesus, que toda preocupação caia por terra, Senhor. Meu Deus, que toda ansiedade, meu Deus, caia por terra. Meu Deus e meu Pai, se entrou alguém aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, se tem alguém ouvindo esta mensagem, meu Deus, cabisbaixo, Senhor, preocupado, Senhor. Meu Deus, desesperançoso, desesperançosa, desacreditado, eu te peço, amigo Espírito Santo de Deus, visita o coração deste homem agora, visita o coração desta mulher agora, meu Deus, enche ele de fé, enche esta mulher de fé, Senhor. Toma ele pelas mãos, toma ela pelas mãos, levanta ele, levanta ela, Senhor. Ergue a cabeça dele, ergue a cabeça dela em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus, abre portas aonde não existem portas, Senhor. Meu Deus, gera, Senhor, possibilidades aonde não tem possibilidades, Senhor. E abençoa o teu filho, e abençoa a tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Que a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja diz, amém. Aplaude o Pai, aplaude o Filho, aplaude o Espírito Santo. Dê um abraço no seu irmão e dê um abraço na sua irmã. Não deixe ninguém sair sem dar um abraço nele, sem dar um abraço nela, em nome de Jesus.